Bom, essa aqui é a continuação do último vídeo, nem vou introduzir porque eu acabei de terminar o último vídeo e sei lá, acho que ficaria estranho falar olá, sou sociólogo-praxeologista de novo. Mas beleza, a gente vai continuar, vou tentar ser rápido, não vou demorar, não vou ler muito. E é isso, capítulo 1, agora realmente faz parte do catecismo, até agora foi a introdução, tanto as Sermonîmios de São Pio X quanto a introdução ao catecismo com aqueles três pontos que foram dissecados no último vídeo. Capítulo 1, a fé e o credo. O que é a fé? 1. Natureza da fé de que se trata aqui e sua necessidade para a salvação. 2. O que é o credo? Causas que fizeram necessária a instituição do credo. 3. Por que se chamou símbolo? 4. Partes do símbolo. 1. O que é a fé? Nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Ninguém terá justo motivo de duvidar que essa fé seja necessária para a salvação, mormente por estar escrito que sem fé não é possível agradar a Deus. Realmente, o fim que se propõe ao homem para sua bem-aventurança é tão elevado que o não poderia descobrir a agudeza do espírito humano. Era, pois, necessário que o homem recebesse de Deus tal conhecimento. Ora, esse conhecimento não é outra coisa senão a própria fé, cuja virtude nos leva a ter por certo o que a autoridade da Santa Mãe Igreja declara ser revelado por Deus. Nenhuma dúvida podem ter os fiéis das afirmações que vêm de Deus, porque Deus é a própria verdade. Esse critério nos faz compreender a diferença que vai entre a fé que temos em Deus e a fé que se dá aos autores de história humana. A fé tem grande extensão e admite vários graus de grandeza e dignidade, como se depreende da Sagrada Escritura. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Grande é a tua fé, aumentai a nossa fé, e ainda, fé sem obras é morta. E a fé que opera pela caridade. No entanto, a fé é uma só virtude e os diversos graus que possa ter entram perfeitamente na mesma definição. Quantos frutos e quantas vantagens dela se tiram é o que vamos ver na explicação dos artigos. 2. O que é o credo? Os cristãos devem saber, em primeiro lugar, as verdades que os santos apóstolos, guias e mestres da fé, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, distribuíram nos 12 artigos do símbolo. Tendo recebido do Senhor a ordem de irem como seus embaixadores pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura, os apóstolos acharam que se devia compor uma fórmula de fé cristã. Serviria esta para que todos tivessem a mesma crença e a mesma linguagem, e não houvesse separações entre os que foram chamados à unidade da mesma fé, mas fossem todos perfeitamente conforme no mesmo modo de pensar e de sentir. A essa profissão de fé e esperança cristã que acabavam de redigir, os apóstolos chamaram-lhe símbolo, ou porque se forma das várias proposições que cada uma deles apresentou, ou porque devia servir de senha para identificar os desertores, os irmãos falsos e intrusos que adulteravam o evangelho, e assim distingui-los daqueles que verdadeiramente tomavam um santo compromisso na milícia de Cristo. Muitas são as verdades que a religião cristã propõe aos fiéis, com a obrigação de aceitá-las em uma fé inabalável, quer cada uma delas em particular, quer todas em seu conjunto. Mas a primeira verdade e a mais essencial que todos devem acreditar, por ser propriamente a base e o resumo da revelação, consiste naquilo que o próprio Deus nos ensinou acerca da unidade da essência divina, da distinção das três pessoas, das operações que lhes são atribuídas de maneira mais particular. O pároco mostrará, pois, que no símbolo dos apóstolos se contém resumida a doutrina desse mistério. O símbolo divide-se em três partes, como já diziam os antigos cristãos, quando se punham a explicá-lo com amor e cuidado. A primeira parte trata da primeira pessoa da natureza divina e da prodigiosa obra da criação. A segunda trata da segunda pessoa e do mistério da redenção dos homens. A terceira, afinal, descreve em várias fórmulas adequadas a terceira pessoa, autor e princípio de nossa santificação. As proposições do símbolo chamam-se artigos, de acordo com uma analogia que nossos santos padres usavam com frequência. Na verdade, assim como os membros do corpo se distinguem pelas articulações, assim também podemos chamar artigos as verdades que nesta profissão de fé temos de crer, distintas e separadas umas das outras. Capítulo 2. Primeiro artigo do credo. Abre aspas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Fecha aspas. Breve significado do primeiro artigo do credo. Creio. Que significa a palavra crer, certeza de fé. O que se propõe no credo não se deve examinar com curiosidade, mas se crer com simplicidade. Não basta crer para salvar-se, mas é preciso, além disso, confessar publicamente a fé. 2. Em Deus, excelência da fé cristã. Diferença essencial entre o conhecimento sobrenatural de Deus e o conhecimento natural que se pode ter a partir das criaturas. 7. É preciso confessar que não há senão um só Deus. Algumas vezes se dá o nome de Deus a seres criados, mas de forma imprópria. 3. Pai. Deus é Pai de todos os homens de modo geral e dos cristãos de modo especial.
Que mistérios se devem deduzir do nome Pai, como indica a pluralidade de pessoas em Deus, não devemos examinar sutilmente o mistério da Santíssima Trindade. 4. Onipotente, que entendemos aqui com a palavra onipotente. Ainda que Deus seja onipotente, não pode pecar nem enganar-se, porque, omitidos outros nomes que se dão a Deus, o símbolo nos propõe só o de onipotente. A onipotência não se atribui ao Pai, de modo que não se diga também do Filho e do Espírito Santo. 5. Criador do céu e da terra. Como e por que criou Deus o céu e a terra, que se deve entender por céu e terra neste lugar, criação dos céus espirituais, isso é, dos anjos, criação da terra, criação do homem. Pelos nomes de céu e terra se entendem todas as coisas visíveis e invisíveis. O que Deus criou não pode subsistir sem a sua providência. Não impede Deus, com sua providência, a ação das causas segundas. E a obra da criação não se deve atribuir somente ao Pai. Essas palavras querem dizer: creio com toda certeza e sem nenhuma hesitação, confesso a Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que, pela virtude de sua onipotência, criou do nada o próprio céu, a terra e tudo que se contém em suas dimensões, que sustenta e governa todas as coisas criadas. E não só de coração o creio e de boca o confesso, mas com maior afeto e filial piedade a ele me entrego, por ser o bem sumo e perfeito. Nesses termos se pode brevemente formular o sentido desse primeiro artigo, mas como quase cada uma dessas palavras envolve grandes mistérios, é obrigação do pároco explicá-las mais amplamente para que o povo cristão, quanto permitir a graça de Deus, aprenda a contemplar com temor e tremor a glória de sua majestade. Creio. Neste lugar, a palavra creio não tem a significação de pensar, julgar, dar opinião. Conforme a doutrina da Sagrada Escritura, significa uma adesão absolutamente certa, pela qual a inteligência aceita com firmeza e constância os mistérios que Deus lhe manifesta. Para se compreender melhor esse ponto, basta dizer que só crê propriamente quem está certo de alguma verdade, sem a menor hesitação. Ninguém deve, todavia, julgar menos seguro o conhecimento que nos vem da fé pelo fato de não compreendermos as verdades que ela nos propõe a crer. É certo, a luz divina que nos faz conhecer, não nos dando a evidência das coisas, nem por isso abre margem para se duvidar de sua realidade. Abre aspas, pois Deus ordenou que das trevas rompesse a luz. Ele mesmo resplandece em nossos corações. Fecha aspas, para que, abre aspas novamente, o evangelho não seja encoberto como acontece aos que se perdem. Fecha aspas. A concluir, a concluirmos pelo que ficou dito, quem recebeu o celestial conhecimento da fé já não sente o prurido de investigar só por mera curiosidade. Quando nos deu o preceito de crer, Deus não nos incumbiu de sondar os juízos divinos, nem de lhes aferir as causas e razões. Prescreveu-nos, ao contrário, uma fé inalterável, cuja ação faz a alma repousar no conhecimento da verdade. Essa parte aqui eu acho que cabe um comentário. Antes acho que estava mais claro, mas essa terceira sessão aqui do creio, eu acho que é importante porque eu mesmo, quando comecei meu processo de conversão, eu tinha minhas dúvidas, né, dos dogmas e dessas verdades de fé reveladas. Né, porque eu sempre fui, digamos que, racionalista e precisava de certas provas para crer. Né, e depois estudando realmente a vida de Jesus e concluindo realmente de que ele era Deus e era homem e que se encarnou por nós para redimir a gente, para perdoar nossos pecados, eu entendi que existem coisas que minha razão não são capazes de alcançar e que eu devo simplesmente baixar minha cabeça e assentir, né, com aquela fé revelada por aqueles que têm tal autoridade, que no caso são os bispos, né, e o Papa, né, enquanto sucessor de Pedro. Então eu acredito que essa parte aqui é muito importante, né? Que a gente não pode acreditar mais ou menos, né? Aqui ele está deixando bem explícito que é uma crença simples, mas fiel, né? No sentido de não se duvidar em nenhum momento, né? Então, tanto aquela parte que ele fala assim, homem de pouca fé, né? Quando estava explicando a questão da fé, se refere a isso mesmo também, né? No sentido de que devemos realmente crer com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, nesses artigos de fé que são revelados por Deus. E mesmo que a gente não consiga entender, por mais que sejam mistérios, né, e até os maiores teólogos tiveram problemas, né, em realmente destrinchar e explicar com maior clareza essas doutrinas, a gente deve assentir, né, e crer nelas com toda firmeza. Mas agora continuando. De fato, como diz o apóstolo, Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso.
Ora, quando um homem grave e sensato nos assegura a verdade, seria orgulho e insolência não lhe dar crédito e pedir-lhe ainda por cima provas e testemunhos de sua palavra. Qual não seria então a temeridade, ou antes a loucura daquele que, ouvindo as palavras de Deus, quisesse ainda indagar as razões da sua celestial e salutar doutrina? Devemos, portanto, abraçar a fé, não só com exclusão de toda dúvida, mas também sem o desejo de que seus mistérios nos sejam demonstrados. O pároco ensina também o seguinte: quem diz creio exprime a íntima aquiescência da alma, que é o ato interior da fé. Deve, porém, externar em pública profissão a fé que lhe vai na alma e manifestá-la com a maior expansão de alegria. Devem os fiéis estar possuídos daquele espírito que levou o profeta a dizer: Eu tinha fé, por isso é que falei. Força-lhes é, força-lhes é imitar os apóstolos, que aos príncipes do povo responderam: Não podemos silenciar o que vimos e ouvimos. Devem entusiasmar-se com aquela grandiosa declaração de São Paulo, abre aspas, não me envergonho do evangelho, pois é uma virtude de Deus para salvar todo homem crente, fecha aspas. Ou também com esta outra palavra, abre aspas novamente, com o coração se crê para ser justificado, com a boca se faz confissão para que haja salvação, fecha aspas. 2. Em Deus, né? O primeiro é creio, agora é em Deus. Excelência da fé. Essas palavras em Deus nos mostram a dignidade e excelência da sabedoria cristã, pela qual podemos reconhecer o quanto devemos à bondade divina por nos levar, sem demora de raciocínio, a conhecer pelos degraus da fé o ser mais sublime e desejável. Existe realmente uma enorme diferença entre a filosofia cristã e a sabedoria deste mundo, porque esta guiada só pela luz da razão pode desenvolver-se aos poucos pelo conhecimento dos efeitos e pela experiência dos sentidos, mas só depois de longos esforços é que chega afinal a contemplar com dificuldade as coisas invisíveis de Deus, a reconhecer e compreender a Deus como causa primeira e autor de todas as coisas. A fé, pelo contrário, aumenta de tal maneira a penetração natural do espírito que este pode sem esforço elevar-se até o céu e, inundado de luz divina, contemplar primeiramente o próprio foco de toda a luz e de lá todas as coisas colocadas debaixo de seu clarão. Num transporte de júbilo, sentimos então que das trevas, como diz o príncipe dos apóstolos, fomos chamados para uma luz admirável, e nessa fé exultamos de inefável alegria. É, pois, com razão que os fiéis professam em primeiro lugar sua fé em Deus, cuja majestade, numa expressão de Jeremias, dizemos ser incompreensível. Deus habita numa luz inacessível, como diz o apóstolo, e nunca foi nem pode ser visto por homem algum. E ele mesmo disse a Moisés: Não pode o homem ver-me e continuar com vida. Com efeito, para chegarmos até Deus, o mais transcendente de todos os seres, é preciso que nossa alma se desfaça totalmente das faculdades sensitivas. Isso, porém, não nos é possível por lei da natureza enquanto durar a vida presente. 2. Diferença entre o conhecimento de Deus pela razão e pela fé. Conhecimento natural que nos dá a razão. Ainda assim, como diz o apóstolo, Deus não deixou todavia de dar testemunho de si mesmo, dispensando benefícios, mandando chuvas do céu e tempos férteis, dando alimento e enchendo de alegria os corações dos homens. Eis porque os filósofos nada de imperfeito podiam admitir em Deus. Da noção de Deus, afastaram categoricamente tudo que fosse matéria, crescimento e composição. Atribuindo-lhe, pelo contrário, a suma plenitude de todos os bens, consideravam-no como fonte perpétua e inexaurível de bondade e clemência, donde se derrama em todas as criaturas tudo que nelas há de bom e perfeito. Chamavam-lhe sábio, autor e amigo da verdade, justo, supremo benfeitor. Deram-lhe ainda outros atributos que exprimem uma perfeição suma e absoluta. Em Deus reconheciam um poder imenso e absoluto que abrange todos os lugares e chega a todas as criaturas. No entanto, essas verdades são expressas com mais vigor e propriedade nas páginas da Sagrada Escritura, como por exemplo nas passagens seguintes: Deus é Espírito, sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Todas as coisas estão a nu e é descoberto diante de seus olhos. Ó, que profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Deus é verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vossa destra é cheia de justiça. Vós abris a mão e encheis de bênção todos os viventes. Para onde irei, a fim de esquivar-me de vosso espírito, e para onde fugirei da vossa face? Ainda que tomasse asas, ao romper da aurora, e fosse morar nos confins do oceano, ainda lá me guiaria a vossa mão, e vossa destra me tomaria. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Essas são, né, algumas, né, passagens. No caso, ficou de um jeito um tanto confuso, porque só tem as frases separadas por ponto e vírgula. Mas mostra, né, essa expressão da majestade, da supremacia de Deus, né, nas Sagradas Escrituras.
Agora, continuando. Por grandes e sublimes que sejam os conceitos que, de harmonia com a doutrina da Sagrada Escritura, os filósofos tiraram da investigação das coisas criadas, devemos todavia reconhecer a necessidade de uma revelação sobrenatural. 2. Conhecimento de Deus que nos dá a fé. Para esse fim, basta considerar que a excelência da fé, como acima foi dito, não consiste apenas em fazer conhecer aos simples e ignorantes, com clareza e prontidão, o que eminentes sábios conseguiram averiguar só depois de longas lucubrações. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de Sócrates, Aristóteles, etc. O conhecimento que a fé nos transmite dessas verdades é também muito mais certo e isento de erros do que as noções adquiridas com os recursos de uma ciência meramente humana. Além disso, quão superior não deve ser aos nossos olhos o conhecimento que a fé nos dá da essência divina, para o qual a contemplação da natureza não leva em geral todos os homens, enquanto a luz da fé propriamente o franqueia a todos os crentes. Esse conhecimento está depositado nos artigos do símbolo. Explanam-nos a unidade da essência divina, a distinção das três pessoas, ensinam-nos que o último fim do homem é o próprio Deus, do qual o homem deve esperar a posse da celestial e eterna felicidade, segundo a palavra de São Paulo. Aspas, Deus retribuirá aos que o procuram. Para mostrar a grandeza dessa recompensa e como a inteligência é de si mesma incapaz de imaginá-la, o profeta Isaías disse muito antes de São Paulo, aspas, nunca ninguém ouviu, nem ouvido algum percebeu, nem olhar algum enxergou, a não ser vós, ó meu Deus, o que tendes preparado para os que em vós esperam. Fecha aspas. 3. A unidade de Deus. Das explicações dadas, segue-se também a obrigação de confessarmos que há um só Deus e não vários deuses. A razão é óbvia. A Deus atribuímos suma bondade e perfeição. Ora, em vários seres não pode haver perfeição em grau sumo e absoluto. Se a um deles falta alguma coisa para ser sumamente perfeito, por isso mesmo é imperfeito e não lhe compete a natureza divina. Ou seja, né, politeísmo é uma contradição em termos, né, a não ser que você assuma que Deus não é supremo, né, ou absoluto. Né, lhe faltam características de bem, né, então lhe faltam qualidades para que ele seja supremo. Então, e na medida que há dois deuses perfeitos, na verdade eles são um só, que você chama de dois nomes, né? Porque eles se identificam, porque eles têm os mesmos atributos, né? A mesma perfeição e supremacia. Continuando aqui. Comprovam esta verdade muitas passagens dos livros sagrados. Está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus. Além disso, há um preceito do Senhor: Não tereis deuses estranhos em minha presença. E pela boca do profeta diz Deus com insistência: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há outro Deus. O apóstolo também o atesta sem ambiguidade: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não devemos estranhar que a Sagrada Escritura, por vezes, aplique o nome de deuses a seres criados, quando chama de deuses aos juízes e profetas. Não o faz à moda dos gentios que louca e impiamente imaginavam a existência de muitas divindades. Com tal expressão, quer apenas designar algum poder ou encargo extraordinário que lhes foi confiado pela munificência de Deus. 4. Trindade de pessoas. A fé cristã, pois, a fé cristã crê pois, e confessa que Deus é uno em natureza, substância e essência, conforme o definiu o símbolo do Concílio de Nicéia em confirmação da verdade. Mas, subindo mais alto, ela crê de tal maneira em Deus uno que, ao mesmo tempo, adora a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. É desse mistério que vamos tratar agora. 3. Pai. No símbolo vem a seguir a palavra Pai. Ora, dá-se a Deus o nome de Pai sob vários pontos de vista. É preciso, pois, explicar primeiro o sentido que lhe cabe neste lugar. 1. Deus é criador e governador do mundo. Não obstante as trevas do paganismo, chegaram alguns homens a reconhecer sem a luz da fé que Deus é uma substância eterna, da qual tiveram origens de todas as coisas e cuja providência tudo governa e tudo conserva em sua ordem e posição. Assim como chamamos de pai a quem funda uma família e a dirige com critério e autoridade, assim também quiseram eles, por analogia, chamar de pai a Deus, a quem reconheciam como criador e governador de todas as coisas. A Sagrada Escritura emprega o termo também no mesmo sentido, falando de Deus, declara que lhe devemos atribuir a criação, o domínio e a admirável provisão de todas as coisas. Numa passagem lemos: Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e tirou do nada? E noutra, porventura, não é um só o Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? 2. De modo particular, Deus é Pai dos cristãos. Ele fala que Deus é Pai de todos, mas de modo particular é pai dos cristãos. Com maior insistência e num sentido todo particular, Deus é chamado Pai dos cristãos, principalmente nos livros do Novo Testamento.
Os cristãos não receberam o espírito de servidão para estarem novamente com temor, mas o espírito da filiação adotiva, o qual nos faz exclamar: Abba, Pai. Tão grande é o amor do Pai para conosco que somos chamados e de fato somos filhos de Deus. Se, porém, somos filhos, somos também herdeiros. Sim, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos, e não se vexa de nos chamar irmãos. Considerando, pois, quer o fato comum da criação e da providência, quer a grande realidade da adoção sobrenatural, têm os cristãos toda a razão de professarem sua fé em Deus Pai. 3. Como primeira pessoa da Santíssima Trindade. Além dessas noções assim formuladas, o pároco explicará aos fiéis que, ao ouvirem o nome de Pai aplicado a Deus, devem elevar o espírito para a contemplação de mistérios mais sublimes. Pelo nome de Pai, a revelação nos permite entrever aos poucos o que se acha profundamente oculto e encerrado naquela luz inacessível onde Deus habita. Mistérios que a perspicácia do espírito humano não podia certamente atingir, nem tampouco suspeitar. A. O nome de Pai indica a pluralidade de pessoas em Deus. O termo indica que, na unidade da natureza divina, não devemos crer na existência de uma só pessoa, mas de várias pessoas realmente distintas. São três as pessoas que existem numa só divindade. O Pai, que por ninguém foi gerado, o Filho, que gerado foi pelo Pai, antes de todos os séculos, o Espírito Santo, que também desde toda a eternidade procede do Pai e do Filho. Na unidade da natureza divina, o Pai é a primeira pessoa e, com seu Filho unigênito e o Espírito Santo, é um só Deus e um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Não é lícito supor nas três pessoas qualquer diferença ou desigualdade. Por conseguinte, só devemos considerá-las distintas em suas respectivas propriedades. O Pai não é gerado, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. No sentido que o Pai não pode ser o Filho, e o Filho não pode ser o Pai, e o Espírito Santo não pode ser nem o Pai nem o Filho. Desta maneira, confessamos ser a mesma essência e a substância das três pessoas, e na confissão da verdadeira e sempre eterna divindade, cremos que é preciso adorar pia e santamente não só a distinção das pessoas, mas também a unidade na essência e a igualdade na Trindade. B. De que modo o Pai é a primeira pessoa da Trindade? Quando, pois, dizemos ser o Pai a primeira pessoa, não é para entender como se na Trindade supuséssemos a ideia de anterior ou posterior, ou de maior ou menor. Tanta impiedade não deve infiltrar-se nos ânimos dos fiéis, pois a religião cristã apregoa com relação às três pessoas a mesma eternidade, a mesma glória e a mesma majestade. Né? Inclusive, se a gente fosse colocar posteridade e anterioridade, a gente estaria dizendo que só Deus seria Deus, só Deus Pai seria Deus, né? Que o resto não, né? Mas digo, o Filho e o Espírito Santo seriam como criação, né? Não seriam de fato eternos. Porque a noção de posteridade e anterioridade já pressupõe realmente a criação e realmente um movimento. Com certeza e sem a menor dúvida, afirmamos ser o Pai a primeira pessoa, porque é um princípio sem princípio, e como se não distingue das outras pessoas senão pela propriedade Pai, é a ela somente que se atribui principalmente a eterna geração do Filho, mas para inculcar que a primeira pessoa foi sempre Deus e sempre Pai ao mesmo tempo, é que no símbolo anunciamos juntos os nomes de Deus e Pai. C. Não investiguemos com sutileza o mistério da Santíssima Trindade. Isso aqui é importante. Ora, não há coisa mais perigosa que versar esse assunto, porque é o mais profundo e o mais difícil de todos, assim como não há mais grave responsabilidade se viermos a errar na formulação e explicação desse mistério. Por isso, o pároco ensinará que é preciso reter religiosamente os termos essência e pessoa como os únicos adequados para exprimir esse mistério. Os fiéis devem ficar sabendo que a unidade está na essência e a distinção nas pessoas. No mais, força é evitar toda a sutileza de investigação, lembrando-nos do que sentencia a Escritura: quem quer sondar a majestade será oprimido pelo peso de sua glória. Para nós deve bastar a certeza que a fé nos dá de ter Deus assim falado. Grande loucura e desgraça seria para nós o não crermos em suas palavras. Ensinai, diz nosso Senhor, todas as gentes e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, no outro lugar, três são os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são uma só coisa. Quem pela graça de Deus crê nessas verdades, reze com perseverança e conjure a Deus Pai, que do nada criou todas as coisas, que tudo dirige com suavidade, que nos deu o poder de tornar-nos filhos de Deus, que revelou à inteligência humana o mistério da Santíssima Trindade. Ore, pois, sem interrupção, para ser um dia recebido nos eternos tabernáculos, para ser julgado digno de contemplar essa infinita fecundidade de Deus Pai, que, considerando-se e reconhecendo-se a si mesmo, gera ao Filho, que lhe é igual e semelhante, para ser digno de ver
também como o Espírito Santo, que é de ambos a mesma e igual caridade, procedendo do Pai e do Filho, une entre si, com vínculo eterno e indissolúvel, aquele que gera e aquele que é gerado, e para ser digno, afinal, de verificar, assim como existe uma unidade de essência na divina Trindade, ao mesmo tempo que existe uma perfeita distinção entre as três pessoas. Bom, eu não pretendo continuar aqui. A partir de agora ele vai falar sobre a parte do Deus Pai Todo-Poderoso, né? No próximo vídeo a gente continua. Eu acredito que eu só vá gravar isso aqui ano que vem, ou agora mais pro final do ano, né? Antes da virada. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Eu fiz com uma certa pressa aqui, porque já são 7h30. E é isso. Muito obrigado por assistirem. Deixem seus comentários, compartilhem com alguém que pode realmente se beneficiar, né, dessa leitura comentada. E até o próximo vídeo.